Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Agora nós podemos já entrar no livro de Apocalipse e começar a entender melhor, certo? Vamos então em Apocalipse 13, que parece ser uma passagem tão difícil, mas agora a gente vai começando a entender melhor. O que nós encontramos em Apocalipse capítulo 13? Vamos ler o inicial do Apocalipse 13. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Verso 1. Essa lição, irmão, ela vai ter continuidade, porque o assunto ele pede isso. É um assunto profundo, né? Vamos lá, Apocalipse 13, do 1 ao 10. Vamos fazer a leitura para daí nós começarmos a entender e a explanar sobre este assunto. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e grande poderio. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bem. Por isso que nós falamos a respeito da importância do estudo de Daniel capítulo 7 para nós entendermos Apocalipse 13. A profecia que diz que do mar surgiu uma besta muito estranha, não foi? Ela tinha cabeça, era semelhante a um leopardo, né? Semelhante ao leopardo. Os seus pés eram como de urso. É uma mistura, né? A sua boca como de leão. Então era um animal terrível, né? Era um animal esquisito, né? Nós já vimos lá, fizemos um pequeno resumo na escola bíblica agora, dizendo que ali em Daniel 7, aquele leão representa o Império Babilônico, Nabucodonosor. Depois o urso representa a Média e a Pérsia. O leopardo representa a Grécia. E o animal terrível representa Roma.
Uma mistura de leão com urso, com leopardo, não é um animal terrível? Não é uma quimera, um animal terrível? É esquisito, né? Muito bem. E ele também surge de onde? Do mar? Do mar. Aqueles animais que nós vimos lá em Daniel 7, eles surgiram da onde? Do mar. Do mar também. Do mesmo lugar. Portanto, Daniel 7, nós podemos fazer o que com Daniel 13, 1 e 2? Um paralelismo. Podemos entender através de Daniel 7 o que Apocalipse 13 está nos falando. O que significa mar? Surgir do mar. Mar em profecia, em Apocalipse capítulo 17, versículo de número versículo de número 12, não? Onde explica que mar, águas em profecia são 15. Apocalipse 17, 15 explica o que significa águas em profecia. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então ele viu o vento combatendo, o vento combatia contra o mar grande, lá em Daniel. Mar representa povos, nações e línguas. Vento, o que representa ventos em profecias? Lá em Jeremias 43 diz que ventos são guerras, conflitos. Então o vento batia sobre o mar. Significa guerra sobre os povos. Dessas guerras surgiu o quê? Impérios, bestas. Então as guerras mundiais que haviam entre os povos antigos, deles surgiu impérios que dominavam. Babilônia surgiu de guerra, Média Pérsia surgiu de guerra, Grécia surgiu de conquistas, Roma surgiu de conquistas. Então os impérios surgiram do mar. Agora está falando que do mar, em Apocalipse 13, vai surgir um animal que tem corpo de leopardo, que tem pés como de urso e uma boca como de leão. Por que será que este império agora ele é diferente dos demais? Nós vemos aqui um detalhamento profético a respeito dessa besta, que não é visto em Daniel 7. Nós não vimos isso em Daniel 7. Uma besta, só fala de uma besta terrível, espantosa, que é o Império Romano. Agora nós já vimos como é que ela é espantosa. É espantosa mesmo, né? Mistura de animais, leopardo com urso, com leão, e ainda o dragão deu todo o poder para ela, né? É uma besta muito misteriosa mesmo, é uma besta muito diferente. É um império que tem grande força. Mas por que esse império ele tem um pedaço de urso, um pedaço de leopardo e um pedaço de leão? Por que será? Herança, né? Herança, muito bem. Porque a cada conquista de um império conquistando outro império, ele absorve as culturas daquele império. Então, quando o império do urso, que representa a Média Pérsia, conquistou no ano 536 o Império Babilônico, e ali ele absorveu o quê? Parte das características do leão. Então o urso absorveu parte das características do leão. Quando veio a Grécia e conquistou em 332, nas guerras, o Império Medo-Persa, que era o urso, ele absorveu o quê? Absorveu parte da cultura que o Império Medo-Persa conquistou, que foi o Império Babilônico, parte da cultura do Império Medo-Persa. Então, o leopardo absorveu aquela cultura. E quando veio Roma, o império mais poderoso que houve na história, e conquistou a Grécia, absorveu a cultura do Império Medo-Persa, porque tem pés de urso. Absorveu a cultura do Império Grego, por isso que tem o quê? Corpo de leopardo. E absorveu a cultura do Império Babilônico, a boca de leão. Por isso que esse animal terrível tem características dos impérios anteriores a ele. Né? Nós podemos ver que o Império Romano utilizou a sabedoria dos gregos para organizar o governo democrático, que usava o Senado, né? Que usava o governo do povo para o povo. Né? O Império Romano absorveu algumas práticas
pagãs do Império Babilônico, a adoração do sol, a adoração do aniversário do sol, 25 de dezembro, é o aniversário do Deus Sol, não é? Que é o famoso Natal hoje, né? Que eles dizem que é o aniversário de Jesus Cristo, mas na verdade é o aniversário do Sol nascente, do Sol invicto. Então nós vemos aí como o paganismo se estendeu. Agora, aconteceu algo muito interessante no capítulo 13 de Apocalipse. O dragão deu todo o seu poder e o seu trono e grande poderio. Todo poderio, todo o paganismo, todo o misticismo, as práticas místicas do paganismo foram de alguma forma transferidas essa autoridade, esse domínio do diabo para quem? Para este império que fala em Apocalipse 13. Mas também tem uma outra coisa interessante nesse império, que foi focalizado pelo apóstolo João, que teve a visão de Apocalipse. Ele viu algo muito diferente nesse império. Ele viu uma boca que falava coisas insolentes, arrogantes. Ela blasfemava. Surgiu uma boca neste império. E ela teve poder. Teve ou não teve poder? Quanto tempo durou o poder dessa boca arrogante? 42 meses. 42 meses. Que, se nós calcularmos cada mês 30 dias, nos dá 1.260 dias, que corresponde ao mesmo período que é mostrado em Daniel capítulo 7, versículo de número 25. Aquele chifre pequeno que tinha um parecer diferente das demais, que cuidaria de mudar os tempos e a lei. Então nós já estamos vendo que a besta de Apocalipse 13 é a mesma besta de Apocalipse 7. Esse período começou em 538, né? Esse período começou no ano 538, por quê? Porque foi no ano 538 que o papado realmente recebeu todo o poder, foi transferido todo o poder do Pontifex Maximus, que era o imperador romano. Ele transferiu todo o poder para Justiniano, que era esse imperador. Ele pegou e transferiu todo o poder Para o Papa. E o Papa, então, passou a ter não somente uma autoridade religiosa, mas também físico. mas toda a autoridade que pertencia ao imperador romano foi transferida a ele. Ele passou a ser Pontífice Maximus. E até hoje ele recebe esse título de Pontífice Maximus, né? O mesmo título do imperador romano, dos Césares, que eram adorados como deuses. Os Césares, eles eram adorados como Deus no Império Romano. Era sacrificado para eles, eles eram adorados, e se alguém falasse qualquer coisa contra o imperador romano, ele era morto, porque ele estaria blasfemando contra uma divindade. O imperador romano era uma divindade. Viu, evangelista? Por isso, eu não recordo agora a carta, mas tem uma carta apostólica de Paulo, que ele fala assim, ó, que é algo que detém, detém. é 2 Tessalonicenses. Algo significaria o César, né? Exato. Que impedia. O apóstolo Paulo fala que um segredo que detinha o surgimento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala, convosco digo, que é algo que detém a manifestação do homem do pecado, o anticristo. Esse Né? algo era o César. Este algo que detinha era o César, porque eles eram adorados como o anticristo. Eles eram tidos por Deus. Divindade. E Paulo não podia falar abertamente. Se ele falasse abertamente, ele ia morrer fora do tempo. Por isso que ele fala, ó, já falei com vocês sabem o que significa, que há um poder que detém o surgimento do anticristo, porque não poderia ter dois deuses ao mesmo tempo, né? Ou eram os Césares, ou era o anticristo. Então precisava cair o Império Romano, cair o título do César, ou ser transferido para que o anticristo pudesse manifestar com toda a sua força. E o anticristo, o filho do pecado, o filho da apostasia, ele se manifestaria depois da apostasia.
E a apostasia aconteceria antes de Jesus Cristo voltar. Então essa teoria que existe aí de rapto secreto, manifestação do anticristo, a igreja é levada para o céu, Jesus vem, leva a igreja para o céu e aqui surge o anticristo, é uma teoria completamente contrária à Bíblia. Porque o homem do pecado, o anticristo, a apostasia, ele se manifesta antes de Jesus voltar. Isso está bem claro em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Mas ele não manifestou ainda, irmão? O anticristo já manifestou. O homem do pecado? O homem do pecado já se manifestou. Eu tenho observado essa leitura e... Isso, o homem do pecado já se manifestou. Já está manifestado o homem. Já, muito, há milênios, há séculos. Quem que é o homem do pecado que se manifestou e que se assenta no templo de Deus querendo ser Deus? Quem que é, irmão? O papado. O papado cumpre maravilhosamente as profecias da Bíblia sendo o anticristo. Porque o Papa, inclusive, tem títulos dele que são títulos que só seria de Jesus Cristo. Título, por exemplo, de sumo sacerdote. De quem é esse título? Substituto de Deus na terra. Quem quer esse título? É de Jesus, ele quer para ele. Né? Rei dos reis. É assim mesmo. Esse é o título que o Papa tem para ele, sacerdote sobre os sacerdotes, ou rei do clero. De quem que é esse título? E ele quer para si, o papado quer para si, então ele é aquele que se levanta no templo de Deus, querendo ser Deus. De onde surgiu o papado? Surgiu da igreja de Deus. Surgiu de dentro do templo de Deus, do lugar onde se adora a Deus. Só que ele queria adoração para quê? Para Deus ou para ele? Para ele? E quem não adorasse o papado? O que aconteceu durante o período do Império Sacro Romano? Era morto. Era jogado na cova, era queimado vivo, era esquartejado, era torturado de todas as formas durante a Idade Média, na Inquisição, nos tribunais da Inquisição. Irmão Davi? Sim. Diga-se passagem que apesar da Igreja Católica ter vindo da Igreja de Deus, ter sido a Igreja de Deus e se apostatado, ela perdeu a sua legitimidade. Mas havia e sempre houve, desde os primórdios, um povo legítimo que não se sujeitou à apostasia. Essa igreja passou todas as eras guardando os mandamentos, a fé de Jesus Cristo. É a igreja de Deus. A igreja de Deus não foi destruída. Ela ficou numa minoria bem pequena. Ficou a ponto de quase ser destruída. Sim, quase ser destruída, quase ser minguada. Mas ela foi conservada no deserto. Correto, irmãos? Sustentada 1260 dias aonde? No deserto. E ali, sendo alimentada no deserto, ela subsistiu. Agora, essa apostasia, ela foi lenta. Ela levou 400, 500 anos para o útero do papado surgir. E o anticristo nascer. Então, começa-se a data do anticristo a partir de quando? Quando o Império Romano ele transfere todo o poder através do imperador Justiniano a quem? Ao Papa. Começa aí a supremacia da ponta pequena. Pois justamente nesta época foi que ela derrotou as últimas das pontas, das 3 pontas, né, que eram as pontas arianas. Ela derrotou as 3 pontas arianas que opunha ao cabeça humano. Quando ela conseguiu isso, agora tô feito. Aí o imperador Justiniano transfere. Então, o dragão transferiu toda a autoridade e deu grande poderio à besta, não foi? Tá? Os irmãos estão vendo aí na história? O dragão foi intermédio da pessoa. Sim, os Césares, eles representavam o poder do diabo, porque o diabo é o Deus desse século. É ele que dominava, era ele que dava poder e esses cultos pagãos. Quem que era adorado nestes cultos pagãos dos impérios pagãos?
Quem que recebia essa adoração? O próprio diabo. Evangelista. Agora nós vamos evoluindo. Apocalipse capítulo 13. Os irmãos vão entendendo. Então essa besta ela tem a mistura dos animais porque ela herdou a cultura dos impérios anteriores que foram por ela conquistados. Agora vem uma coisa interessante aqui. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. Você vai ver que essa besta tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças representam os 7 impérios que ficaram com ela e também representa 7 reavivamentos dentro do Império Sacro Romano. Interessante. Esse número 7 cabeças representa... Porque não eram 10 chifres? O que aconteceu com 3? Caíram. Sobraram? Então essa ponta pequena reinou sobre 7 divisões do Império Romano, que são as nações da Europa. Né? E é incrível que esses 7 têm uma representação física, inclusive geológica. Sim. São 7 montes exatos que estão dentro de Roma. Exato. Então nós temos 3 representações do número 7. 7 nações da Europa que foram dominadas por quem? Pelo papado. 7 tentativas de reavivamento do Império Sacro Romano durante os 1260 dias até hoje, que são os impérios sacro-romanos. Tá? O último dela foi a tentativa de Hitler e Mussolini de unificar a Europa, que é a 7ª cabeça. Aí vai falar de uma 8ª cabeça que vai à perdição. Essa nos últimos dias, que é agora essa tentativa do Império Romano, através do mercado comum europeu se unindo, vai surgir uma 7ª cabeça que vai surgir o Armagedon. Vai ser encabeçado com Roma, o papado, para ir ao Armagedon. Então Roma vai ser requisitada quando houver a Terceira Guerra Mundial, havendo uma 8ª cabeça, que durará quanto tempo? Muito pouco tempo, meia hora apenas. E neste tempo, essa cabeça, essa ponta, esse reavivamento, vai ter sucesso contra os santos do Altíssimo? Não. Dessa vez não. Dessa vez nós seremos vencedores. Dessa vez nós temos Jesus, Rei dos Reis, que virá dos céus e vai assoprar com o sopro da sua boca e vai destruir e aniquilar o iníquo, o homem do pecado, a besta do Apocalipse, né? Que é o papado, representado uma sucessão de poderes. Você veja, mas como é que é? Se a besta é um homem, como que vocês dizem que a besta é o papado? O papado é uma sucessão de homens. Mas o César era a mesma coisa também. O César é representado por um único chifre na profecia bíblica, como os chifres do Império Romano, e era uma sucessão de homens. O papado é sempre um homem, mas sempre quando morre aquele, assume outro no lugar. Certo? E prevaleceu por quantos dias, profeta? 1260 dias. Cada dia eu vos dei por um ano. Ezequiel, capítulo de número 4, né? Versículo de número 6. Cada dia vos dei por um ano. Números também fala. Daniel também fala. Exatamente. Daniel também fala, né? Que aquele rei Nabucodonosor passaria 7 dias, 7 tempos. E ficou 7 anos como um animal, né? Nabucodonosor. Então, 1260 anos, este poder, ele conseguiu subsistir, sempre tendo um representante humano. Né? Aqui diz que foi permitido fazer guerra aos santos. Então, com o papado, ele, para poder continuar no poder, ele tinha que fazer o quê? Subjugar os hereges. Então, surgiu a Inquisição, junto com o Império Sacro Romano, com a coroa dos Lombardos, o imperador Carlos Magno, no ano 1000 da era cristã, ele coroado pelo papado,
todo o poder civil e religioso. Aí surge de um acordo de imperadores de território, o Império Sacro Romano, que tem 2 chifres. Um chifre político e um chifre religioso, ou um chifre civil e um chifre tem uma aparência de cordeiro, porque se veste de religiosidade, se veste de servidores de Jesus Cristo, entre aspas, mas falam como e agem como o dragão. E recebeu também todo o poder que veio da primeira besta. A primeira besta recebeu todo o poder que veio do dragão. É o Império Romano pagão que recebeu a sua investidura religiosa. Depois desse acordo surge de uma terra, da terra da Europa, a coroa dos Lombardos, o imperador Carlos Magno, que é o imperador do Império Sacro Romano, juntamente com o Papa. 2 chifres, o papado e um outro chifre, o imperador Carlos Magno. Então nós temos 2 chifres, e esses 2 chifres serão regidos por 2 poderes. Um poder civil, Carlos Magno, e um poder religioso, o papado, certo? Com aparência de cordeiro, mas fala como dragão. O Adventismo advoga que a segunda besta é os Estados Unidos. Né? Mas não é. Essa segunda besta é a imagem da besta, ou seja, o Império Romano, ao se unir com a religiosidade da Igreja Católica, ele se transformou numa imagem da besta. Por quê? O que é uma imagem? É algo similar. Tudo que nós encontramos no Império Pagão, existiam divindades que eram adoradas nos seus dias. Deusa do amor, deusa da força, deus da morte, deus não sei o que, e cada dia eles tinham Deus do fogo, que era comemorado no meio do ano, nos meses de junho e julho, né? O mesmo paralelismo. O Deus do Sol, que era adorado em 25 de dezembro, né? A natividade, agora passa no império da imagem da besta, passa a ser adorado em 25 de dezembro como sendo Jesus Cristo, o Sol da Justiça. O imperador Aureliano, no ano 343, falou: não é Cristo o Sol da Justiça? Por que então não adorar Jesus Cristo no mesmo dia do aniversário do Sol? E aí começa então o Natal, o dia de Natal sendo comemorado 25 de dezembro, como o aniversário de quem? De Jesus Cristo. Mas na verdade é o aniversário do Deus Sol. Não é domingo o dia feliz, o dia do Sol? O 8º dia, o dia que Deus criou? Né? Jesus então deve ser adorado nesse dia. Passa a partir do ano 321 e depois no concílio de Laodiceia, por decreto de Constantino, diz que todo aquele que for encontrado no sábado, guardando sábado, será acusado de ser judaizante. Deve-se agora, a mandato do imperador, se guardar o dia venerável do sol, dia do Senhor Dominus agora. Então passa por decreto... É um decreto dominical que muitos ainda divulgam que vai acontecer ainda para... Não, o decreto dominical aconteceu lá no concílio de Laodiceia com o imperador Constantino. E quem não se sujeitou a esse decreto de força, de braço direito, de mão, era o quê? Não podia comprar e nem vender. E Constantino teve também aquele sonho: neste signo vencerá. Em minhoque signo vence. Faça-se o sinal da cruz, neste signo vencerá. Juntamente com o dogma da Trindade, no concílio de Nicéia, como nós já explicamos aqui na escola bíblica, houve então o surgimento deste poderio, que é descrito em Apocalipse 13, que faz a todos, pequenos, grandes e escravos, livres, recebam um sinal na mão e na testa. Na mão é pela força, pela prática. Toda pessoa que guarda o sábado não está aceitando esse sinal. Toda pessoa que guarda o domingo está aceitando essa
Sinal. Ensinamos. A irmã queria falar uma coisa? Quer dizer que aqueles 3 anjos que está escrito em Apocalipse, que proclamam, sai dela por meu, já também cumpriu. Estão cumprindo. Nós estamos hoje na mensagem do Mas terceiro cumpriu anjo. lá quando a igreja entrou em Apostasia. Sim. a igreja foi para o deserto, já cumpriu lá. Já começou o cumprimento. O anjo é mensagem. Tá? Tá? Tá. Sai dela, povo meu. E hoje, principalmente, essa voz se cumpre de que nós não adianta querer modificar. Uma pessoa que está no ramo da rameira, da prostituta, ou nas derivações dela, não adianta você querer se esforçar, que eu vou conseguir mudar a igreja. Não vai. Não vai. Você não vai mudar. A profecia diz que eles vão se prostituir com a prostituta até o fim, e a besta e o falso profeta vai ser queimado no lago de fogo. E não vão se arrepender. Vai cair praga sobre ela, ela não vai se arrepender. A ordem é, sai dela. Sai dela, não fica nela. Essa é a ordem. Só um pouquinho, o irmão pediu primeiro. Bom, irmão evangelista, veja bem. Assim como o Natal é influente no sinal da bênção, o batismo também na Trindade. Eu vou entrar sobre isso. Vai? Exato. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.